Era o quê, mas já começou? Já começou. Já começou há 6 segundos, mãe. Eu estava a fazer o quê, exatamente? E ias falar de galinhas. Ah, pois é, hoje vamos falar de galinhas. Mas primeiro que tudo, bom dia. Bom dia. Antes de falar De galinha? das galinhas, mas vou já dizer que eu sou completamente apaixonada por galinhas. Gosto muito de galinhas. Que bonitinha. E sempre que posso, deito-me com as galinhas e levanto-me com as galinhas. Como assim? Quer dizer que as galinhas deitam-se cedo e acordam cedo. Por exemplo, nas quintas, geralmente são os galos, as galinhas, que logo aí por volta das 5 da manhã começam a cantar. E acordam. E deitam-se a que horas? É o despertador. Ok. Pronto, eu gosto muito de galinhas. De maneiras que me faz imensa confusão que as pessoas achem que é normal as galinhas estarem assim nos supermercados daquela maneira. Em formato assim, Pronto, como se fossem coisas, como se fossem simples alimentos, como se fossem simples objetos. Não bem objetos, mas vá lá como se fossem como qualquer outro alimento. Mas na fabricação são tratados como objetos. Sim, depois podemos falar nisso. Mas antes de entrarmos exatamente no tema das galinhas, eu hoje tirei os óculos, por causa que estão sempre a mandar bocas, por causa dos reflexos, mas também a imagem está tão mazinha, que eu acho que não faz diferença nenhuma com reflexo dos óculos ou sem reflexo dos óculos. É nisso. Vê-se sim. Prontos. O que eu quero explicar para vocês é que a minha intenção e a intenção do Moisés ao fazer estes vídeos não é a intenção de substituir a vossa pesquisa, não é a intenção de estar aqui a ensinar coisas, termos técnicos ou científicos, ou explicar as coisas dessa maneira científica. Não é de maneira nenhuma essa a intenção. A nossa única intenção a fazer estes vídeos é ficar mais perto. Estes vídeos são feitos para o Facebook, para os meus amigos do Facebook. Depois o Moisés resolveu partilhá-los no YouTube, para quem possa interessar. Mas a minha intenção, quando o Moisés me conseguiu convencer a fazer os vídeos, a minha intenção foi realmente ficar mais próximo, de uma maneira mais real, mais efetiva, dos meus amigos do Facebook e poder falar destas coisas de uma maneira tranquila, de uma maneira descontraída, sem muito drama, aflorar os assuntos, ou seja, não é aqui minimamente para substituir o trabalho daqueles veganos que realmente se dedicam a fazer um trabalho técnico, científico, para realmente explicar as coisas e elucidar bem as pessoas. Não, existem centenas de pessoas a fazer já esse trabalho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Portanto, quem quiser realmente investigar, tem milhares de coisas na net por onde pode, portanto, informar-se. O nosso objetivo é simplesmente chegar até vós de uma maneira calorosa, de uma maneira amiga, e incentivar-vos realmente a fazer essa pesquisa, a fazer essa reflexão interna sobre estas questões. É simplesmente esse o nosso objetivo. E hoje só vamos falar um pouco de galinhas e mostrar imagens do que acontece nas fábricas, que eu vou adicionar na edição. Exato, porque realmente as aves, não só as galinhas, né? Nós falamos de galinhas, prontos, para generalizar, mas as aves são das criaturas que mais sofrem neste planeta.
é simplesmente uma coisa terrível. São seres que são criados sem nenhuma intenção de que eles tenham uma vida que possa ser chamada vida, que seja digna, que seja prazerosa, não é? São seres que são criados simplesmente para o abate, para serem comidos, não é? Depois, o sofrimento é horrível porque eles são criados em espaços muito pequenos, com o objetivo mesmo, porque o objetivo, eles recebem imensas hormonas de crescimento para que possam crescer rapidamente para conseguir satisfazer a demanda do mercado. E depois cortam-lhes os bicos para que eles não se piquem uns aos outros, porque eles estão em espaçozinhos ali, todos comprimidos uns contra os outros. Mas sabes os seus... Cortam-lhe os bicos, porque senão eles depois picam-se, fazem feridas e essas coisas. E às vezes uns, enquanto estão a ficar grandes, ficam há tanto tempo que eles começam a ficar imobilizados, sem poder fazer nada. Aquilo é. Prontos, vocês podem pesquisar sobre esse assunto. Então, enquanto falarmos, vou poder adicionar na edição ali um vídeo das imagens. O que eu quero realçar nessa questão é que, de facto, para além de toda a injustiça que isso representa, não é? De fazer, de transformar esses seres sensíveis em objetos, em produtos de mercado. Para além de tudo isso, há também a parte do próprio prejuízo para a própria humanidade. Vocês podem pesquisar também sobre a influência do consumo das hormonas. Portanto, os adolescentes, as adolescentes, que, aliás, crianças, hoje em dia é normal vermos crianças com 6, com 9 anos, com os seios bastante desenvolvidos, nos rapazes também, crianças, as raparigas começam a ovular cedo demais. Vocês pesquisem sobre isso, porque é realmente dramático. E depois, aquela coisa dos, como é que se chama aqueles, como é que se chama aquilo? O quê? Aquelas coisinhas de frango que as crianças adoram. Coxetas, coxinhas. Não são coxinhas, são aqueles quadradinhos de frangos. Sei lá, não conheço, não como há 7 anos, então. Não me lembro o nome daquilo sequer. Mas aquilo é a coisa que as crianças mais adoram. As crianças são viciadas naquilo, querem comer aquilo todos os dias. A maior parte dos pais, só para que as crianças realmente comam sem os chatearem muito, é o que lhes dão. E aquilo é feito do quê? Aquilo é feito de toda a porcaria que é rejeitada. Portanto, quando se prepara o frango para ser vendido nos supermercados, depois tiram-lhe as patas, as unhas, toda pronto. E toda, eu estou convencida que até as penas, aqui para coisa, acho que até aquilo vai pena, vai tudo. Então aquilo depois é tudo compactado, né? Todos aqueles restos que sobram, aquilo é tudo, é como é mais ou menos como as salsichas também. As salsichas são... E as delícias do mar também é várias. As salsichas, por exemplo, há salsichas de frango também, mas de outras coisas, que são feitas também com os restos de todo o tipo de carne, né? Que é tudo compactado, feito assim numa massa e prontos. E depois aquilo torna-se saboroso, não é realmente por causa daquela carne e daquela porcaria toda meio podre que está ali. Aquilo fica saboroso porque eles depois metem muitos condimentos químicos, não é? Que são estudados especificamente já para terem... Para saberem bem.
sim, para terem um sabor e substâncias viciantes e tudo que é ali administrado e misturado, para que as pessoas realmente achem aquilo delicioso e queiram simplesmente comer e não se importem com a saúde, não se importem com nada do que está por trás de todo esse processo. Podes falar sobre os pintainhos, não? Podes falar sobre os pintainhos? Por exemplo, durante 40 dias, antes deles abaterem os pintainhos, eles os metem em uma gaiolas onde ficam milhões de pintainhos juntos. E eles ficam lá sendo alimentados durante 40 dias até crescerem bem e depois matarem-os para serem comidos pelo humano. E não te esqueças de referir que os machos, os pintainhos machos, são praticamente todos triturados, assim, triturados vivos, como e às vezes também tem uns triturados que ainda estão no ovo. Que nem podiam ver a luz do sol uma vez. É o que acontece com as galinhas poideiras também. As galinhas, pronto, são com uma das coisas que a humanidade é mais viciada também é nos ovos. E por causa disso, prontos, as galinhas vivem ali aprisionadas, sem nunca ver a luz do sol, sem nunca ter uma vida realmente. Simplesmente são-lhe administradas hormonas para que elas estejam sempre ali a pôr ovos, a pôr ovos, a pôr ovos, até que já não podem pôr mais ovos e pronto, e são descartadas. Talvez matadas para também se comer. Portanto, o tempo de vida delas é muito limitado dessa forma, né? Se vivessem em liberdade poderiam viver muitos anos e ter uma vida bastante satisfatória. Ali enclausuradas naqueles cubículos, a pôr ovos até à exaustão, vivem muito pouco tempo e não se pode considerar que aquilo seja vida, não é? Elas são tratadas realmente como máquinas de pôr ovos, não é? E não esquecem de referir... São tratadas como objetos, como máquinas que vão sempre produzindo uma coisa. E não esquecer de referir que os ovos é nada mais, nada menos do que a menstruação das galinhas. A mesma coisa, não é? É tipo ovular, só que fora do corpo. Exatamente, por exemplo, na fêmea humana, não é? Dá-se a ovulação, não é? O óvulo amadurece e se o óvulo for fecundado pelo espermatozoide, depois a mulher fica grávida e se não for fecundado pelo espermatozoide, explode. Exatamente, amadurece, explode e dá origem ao período, ao sangramento. Com as galinhas, prontos, é isso, só que fora do corpo. Só que não explode. Exatamente. Não explode, mas é fora do corpo. Mas, ao fim e ao cabo, se nós formos a ver bem, não é? O ovo é nada mais, nada menos do que o DNA da galinha. Do que a menstruação da galinha. Pronto. Agora, isto pode causar repulsa a algumas pessoas, não é? Mais sensíveis. Então não comam! Prontos, não comem! Pode não causar, mas a maior parte não vê as coisas assim. Também, antigamente, as coisas não eram assim dramáticas, não é? Porque as galinhas viviam em liberdade nos campos e iam pondo os ovinhos por aqui e por ali e depois os humanos iam roubar. Mas mesmo assim ovinhos. É do animal. Pois, mesmo assim é do animal. Mas pronto, alguns dos ovinhos estavam fecundados e daria origem aos pintainhos. Outros ovinhos não estavam fecundados, prontos, e os humanos aproveitavam, e às vezes só quando, eu lembro-me, por exemplo, que nós íamos, quando eu era pequena, nós comíamos assim ovos do campo, e quando nós íamos abrir, às vezes verificávamos que estava fecundado, realmente estava lá aquela coisinha de sangue, e a gente já não comia o ovo. Portanto, aquilo era um ovo que iria dar origem a um pintainho se não tivesse sido roubado. Não é?
Isso é bué da triste. Mesmo aí era triste, matar um pintainho. Mas pronto, havia um certo controle, havia ali um certo... tem também que haver um certo equilíbrio na natureza, né? E então era assim, havia um certo controle, havia... Podia ter continuado assim. Havia ali mesmo assim era mais ou menos uma certa simbiose entre os humanos e os animais. Hoje em dia já não se trata de haver uma simbiose ou nada disso. Hoje em dia é realmente uma exploração insensata e absurda. E pronto. É isso. Não vos aborreço mais hoje. É só para não falhar a nossa meta de falar todos os dias um bocadinho sobre estas coisas. E viram ali em cima as imagens da preparação dos pintainhos? É bué da triste. Quer dizer, viram se eu conseguir meter. Pois, porque ele ainda vai fazer o arranjo do vídeo. Então, pronto. Beijinhos. E bom sábado. E tchau! Até amanhã. Até amanhã. Pronto, até amanhã. Tchau!